Acervo digital cristão. Que denominação é esta? Esta é uma pergunta que, de um modo geral, se faz quando se dá um folheto ou quando convidamos a alguma reunião para o estudo da Palavra de Deus. Sem dúvida, é uma pergunta sábia, especialmente nesses dias de tanta confusão. Mas o que teria acontecido se a mesma pergunta houvesse sido feita nos dias dos apóstolos? Suponhamos que você tivesse vivido naquela época e um dia se encontrasse com o apóstolo Pedro e lhe perguntasse: Pedro, que denominação é esta? Você pode imaginar a resposta? Pedro, sem dúvida, teria coçado a cabeça completamente perplexo, porque não havia denominações na sua época. O crente procurava seguir a ordem divina. Deus tem uma igreja nesse mundo, mas não é uma organização da qual você possa por si próprio tornar-se membro. É possível fazer-se membro de uma igreja feita por homens e depois deixá-la, se você não ficar satisfeito. Mas você nunca poderá fazer a si mesmo membro da Igreja de Deus, a qual é chamada a Igreja do Deus Vivo. 1 Timóteo 3,15. Temos que voltar ao fundamento, o qual é Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. A palavra de Deus nos diz que somos pecadores culpados diante de Deus, perdidos em nossos pecados, por natureza filhos da ira. Efésios 2:1-3. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, enviou o seu próprio Filho a esse mundo para pagar por nossos pecados na cruz. Primeiro, o Senhor Jesus veio a esse próprio povo terreno, Israel. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Então foi entregue para morrer na cruz pelos pecados de todo o mundo. Triunfante se levantou dentre os mortos, ascendeu à destra do Pai e enviou o Espírito Santo ao mundo no dia de Pentecoste. Com a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo, havia chegado o tempo, no programa eterno de Deus, de colocar de lado a nação de Israel e trazer uma coisa completamente nova, sua igreja. É chamada igreja, que é o seu corpo. Efésios 1:22-23. Sua igreja não é denominada, isso é, não tem nome dada pelos homens, nem é uma organização humana, porém é composta de pessoas salvas, tanto judeus como gentios. Não tem lista de membros na terra e ninguém pode fazer-se membro dela. Mas quando alguém vem a Deus como um pecador culpável e recebe ao Senhor Jesus Cristo em seu coração como seu Senhor e Salvador, seu nome está escrito no céu e imediatamente é acrescentado à igreja pelo próprio Senhor. Atos 2:47. Passa a levar então o nome de seu Salvador e é feito uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Não necessita outro nome e nem precisa fazer-se membro de algo inventado pelo homem. Durante o tempo primitivo da igreja, os crentes se reuniam simplesmente para estudar a palavra. Não tinham nomes ou organizações denominacionais, e nem o mecanismo da atualidade. Mas as ideias mundanas penetraram mais e mais, e a simplicidade devida a Cristo desapareceu. 2 Coríntios 1:11-3. O homem religioso sempre está acrescentando algo à ordem simples de Deus. Deus não é o autor de nenhuma denominação. Algumas delas abraçam algumas verdades bíblicas muito sadias e tem muitos crentes nascidos de novo em suas organizações. Mas os crentes são assim divididos
uns dos outros por seus nomes, e isto é um pecado contra Deus. Os crentes primitivos não se denominavam ou tinham nomes postos por eles. Eram conhecidos por termos como os discípulos, crentes, santos, cristãos ou qualquer nome que pudesse ser levado por todos os crentes. Não temos nenhuma base bíblica para levar um nome que não possa ser levado por todos os filhos de Deus nesse mundo. Fazer isto é querer dividir um só corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. O Filho de Deus deve ter um sadio e inteligente conhecimento da palavra. Não deve estar em julgo desigual, tendo comunhão com os inconvertidos, mas deve sair do meio deles, como nos diz 2 Coríntios 6, 14 ao 18. O crente deve honrar o senhorio de Cristo, reconhecendo-o como Senhor. O mundo religioso nega esta honra e quase universalmente se refere a ele como Jesus, o nome de sua humanidade. Vemos como Paulo, em suas epístolas, cuidadosamente o trata honradamente como Senhor Jesus Cristo. Os crentes devem tratar de, a qualquer custo, se reunir para estudar a palavra a fim de edificarem uns aos outros na fé. Muitas vezes isso tem que ser feito em pequenas reuniões caseiras, porque a verdade não é aceita em lugares humanamente elevados. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Hebreus 13, 13. Acervo Digital Cristão.